Boa noite, amados, graça e paz. É motivo de alegria e de honra para nós mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor. Então, essa noite é noite de nós celebrarmos, tendo a nossa consciência de tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz de Calvário para as nossas vidas. Para fazer uma abertura, eu queria que você lesse comigo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através desse versículo, amados, eu quero exortar você que o que vence o mundo é a nossa fé. Então, eu quero incentivar você a permanecer firme na sua convicção na palavra de Deus, meditando nessa palavra, para que ao ouvir essa palavra, ao ler essa palavra, a fé continue sendo gerada no seu coração. Você continue mantendo seus olhos firmes em Jesus, mantendo você de pé, porque a vitória que vence esse mundo, amados, é a nossa fé. Então, em todo tempo, nós temos que estar alimentados com essa palavra, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, crendo que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus e Senhor de nossas vidas, e com Ele nós somos mais do que vencedores. Amém? E agora eu gostaria de dar um aviso para você. Nós sabemos que os nossos cultos eles estão sendo transmitidos de forma online através do nosso canal no YouTube. O nosso desejo é de estar na igreja, congregando juntos, celebrando ao Senhor juntos, presencialmente, mas ainda não é possível. O último decreto que saiu, 49.055, de 31 de maio de 2020, ele declara no anexo 1º, no parágrafo 37, sobre os estabelecimentos que estão abertos a funcionar, estão autorizados a funcionar. E no parágrafo 37, ele diz que atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e demais celebrações religiosas pela internet ou por outros meios de comunicação realizadas em igrejas, templos ou outros locais apropriados. Isso quer dizer, amados, que nós podemos preparar, gravar dentro do templo, dentro da igreja, mas nós ainda não podemos estar juntos por conta da aglomeração de pessoas. Então, o que está autorizado é apenas a gravação de cultos, a transmissão por qualquer meio de comunicação dentro das igrejas, mas estar junto, congregar junto ainda não é possível, mas nós cremos que está perto, cremos que logo, logo estaremos juntos. Então, um pouco mais de paciência nós teremos, nós continuaremos a buscar, continuaremos a adorar e a nos envolver com o Senhor da maneira que nós podemos e crendo que logo, logo estaremos juntos. Amém? Graça e paz, amados, mais uma vez estamos aqui, presentes, unidos em espírito, mas fisicamente estamos ausentes um dos outros, mas pela bondade de Deus eu creio que logo, logo em breve nós estaremos reunidos para juntos celebrar, adorar o nosso Deus e Pai, porque é bom, né, ter esse reencontro, vai ser algo muito especial. Sempre que eu encontro alguns irmãos, bate uma grande alegria por revê-los, e já lembro, já vejo eles reunidos conosco para juntos nós engrandecer e bendizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui para compartilhar um pouquinho, resumido, da sua palavra, mas que possa edificar o teu coração, que por meio da prática você possa crescer na bondade de Deus. Eu queria nessa noite compartilhar um pouquinho sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Nós vemos muitas afirmações sobre a graça de Deus. É um favor imerecido. A graça é ter de Deus toda a suficiência. A graça de Deus é ter dele todo o direito ou toda a bênção que foi conquistada por Cristo Jesus lá na cruz. Mas tem uma expressão sobre a graça que eu acho muito interessante, que resume todas essas coisas, porque a graça é o amor de Deus que foi manifesto na pessoa do seu Filho Jesus para a nossa salvação, e por meio dessa salvação, por meio de ter recebido Ele como Senhor e Salvador, nós temos toda a plenitude de Deus. Porque no Evangelho de João nós podemos encontrar ali algo bem interessante, quando João Batista dá um testemunho sobre aquele que haveria de vir, o Filho de Deus, e ele declara ali expressões muito positivas, muito verdadeiras sobre a palavra graça, o que é essa palavra.
para cada um de nós. Então eu queria que você, aí onde você está, você pudesse acompanhar, lendo, dando toda a atenção, não a mim, mas às palavras de Deus que está sendo transmitida ao teu coração, porque isso é edificante para nós, isso é muito gratificante, amados. Ter essa vontade, esse desejo de aprender de Deus. Então vamos ver no Evangelho de João, eu queria compartilhar com você, para a abertura do culto dessa noite, que vamos também ministrar a ceia do Senhor. Eu espero em Deus que ausente de vocês seja, ou posso até assim afirmar a última vez, que no próximo mês nós já estaremos, eu creio, estaremos unidos, para celebrarmos a nossa vitória por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no Evangelho de João, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, João Batista dá um testemunho muito interessante, quando ele diz: João Batista testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E no versículo seguinte, preste bem atenção, que ele vai relatar, ele vai dizer exatamente o que é essa graça sobre graça, que todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos da parte dele. Versículo de número 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, graça sobre graça, amados, nós recebemos a graça e a verdade por intermédio dele. Então, essa graça nós podemos aqui compreender, entender algo bem interessante. Versículo 16, quando diz graça sobre graça. Como se explica no verso seguinte: o dom da lei foi superado pela revelação definitiva, a graça e a verdade que Jesus traz. Outros traduzem esta expressão por bênção traz bênção. Então, essa graça sobre graça, essa graça e verdade que é o próprio Jesus, foi aquilo que ele trouxe para nós. Bênção sem medida, bênção sobre bênção. Também isso é uma expressão, uma afirmação da palavra graça para mim e para você. Mas tem algo mais que nós podemos compartilhar, sobre essa palavra graça. Por meio dessa graça, amado, nos foi dado o poder. Isso também está relacionado à graça. Por meio dessa graça, amados, nós somos enriquecidos nele. Nós também iríamos compartilhar esses versículos para ficar mais claro, para o teu coração, para o teu espírito, aquilo que você tem gratuitamente no amado em Cristo Jesus. Volta lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, e o verso de número 8. O poder de Deus, amado, está associado, está ligado na graça salvadora que é Jesus em nossas vidas. Então, acho bem interessante, essa graça, amados, ela nos deu o poder de curar, de manifestar o poder da cura, impondo as mãos, orando, repreendendo todo o mal no nome de Jesus, e as pessoas receberem esse presente de Deus, que é uma graça, que é um favor imerecido, que é toda a suficiência de Deus. Então diz: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes e de graças dai. Então essa graça está em mim, está em você, em uma manifestação do poder, da autoridade do nome de Jesus Cristo, para que as pessoas sejam alcançadas também por essa graça, porque é por intermédio de nós que recebemos que as pessoas vão ser alvejadas, vão ser alcançadas por essa graça que
faz todo bem para aqueles que a recebem, para aqueles que desejam receber de Deus essa boa dádiva. Vamos ver mais alguns versículos. Vamos para 2 de Coríntios, capítulo de número... Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8 e o verso de número 9. Então diz versículo 9 da segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8 e o verso 9, o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, toda a suficiência de Deus, você nada tinha, mas recebeu tudo gratuitamente. Somente pelo fato de ter, a princípio, entregado a tua vida a Jesus, ter tido esse encontro com Ele, e por meio dele veio o teu desejo, a tua vontade de obedecer essa palavra e desfrutar de tudo aquilo que Jesus lá na cruz conquistou para a tua vida. Então, isso é o que nós recebemos de Deus, essa graça sobre graça, essa bondade de Deus ao nosso favor. E hoje, por meio dessa graça que está estabelecida na nova aliança, amados, nós podemos usufruir do melhor de Deus, porque Deus é bom, nós temos plena convicção disso, e a cada dia nós estamos vivendo, estamos nessa plenitude, nessa vontade, nessa bondade, nesse amor de Deus para com as nossas vidas, e nós temos reinado em vida por meio dele, amém? Então diz mais, vamos ver. A graça, amados, quando vivemos no conhecimento dessa graça, quando vivemos na prática da palavra de Deus, é o que nos basta, é tudo para mim e para a tua vida, porque como o João Batista diz, graça sobre graça, nós recebemos toda a sua plenitude. Então Paulo, em certa ocasião, lá em 2 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 9, é algo bem interessante, quando Paulo se questionava o que tinha, ou ele afirmava, eu subi até o terceiro céu, e dali por diante ele diz grandiosas coisas das experiências que tinha tido com Deus. Mas o que me chama a atenção, amados, é a forma como ele expressa todas essas coisas, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz para Paulo que a graça dele basta. Então, o que é a graça? Nós podemos encontrar essa graça, como eu li em Mateus, o poder de Deus em manifestação em nossas vidas. Isto é a suficiência de Deus que nós temos recebido dele. Isso é a riqueza, porque a graça nos fez ricos, amados. Ele se fez pobre ao nosso favor, para que nele nós fôssemos enriquecidos. Então diz aqui no versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então essa graça, amado, quando chega ao ponto que nós nos sentimos fracos, é quando essa graça, é quando esse poder vai entrar em manifestação. Porque quando nós nos sentimos fracos, é quando nós estamos andando realmente em humildade diante de Deus, reconhecendo tudo nele. Tudo que nós precisamos para a nossa vida se manifesta por meio da nossa humilhação diante dele. Se render diante do Pai e dizer, olha, a tua graça me basta, Senhor. É disso que eu preciso para viver, para ter de ti toda a provisão, todo o livramento, todo o cuidado e o teu poder em manifestação. Então Paulo, quando estava passando aquele momento, como ele considerou como um espinho na carne, Satanás querendo esbofetear ele, e quando ele chega diante de Cristo, quando ele se sente fraco naquela situação, aí a graça entrou em manifestação de um poder invisível que começa a operar por dentro, por meio da fé. E ali o próprio Senhor Jesus chega para Paulo e diz, olha, a minha graça te basta.
Então isso é o poder que se aperfeiçoa quando estamos fracos, porque quando estamos fracos, nós iremos ser fortalecidos pelo poder, porque nós nos achegamos a Ele para ter dele o socorro em momento, em ocasião oportuna. Então quero ler mais alguns versículos aqui, amados. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 4. Eu acho bem interessante, verso de número 16. Carta aos Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo de número 14 em diante, amados, para nós pegar o texto e o contexto, juntar tudo aquilo que a palavra está se referindo para nós nessa noite e para todo sempre, porque a palavra de Deus, ela foi ontem, ela é hoje e ela será para todo sempre. Então diz, verso 14: tendo, pois, a Jesus a graça de Deus, o amor de Deus. Porque, como eu falei anteriormente, é que a palavra mais que nos traz uma definição sobre a palavra graça é o amor de Deus. Porque a graça é Jesus. E lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é quando a palavra diz ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então a graça é o amor de Deus, porque por meio do amor de Deus, Ele enviou Jesus aqui ao mundo. E Jesus veio, como diz por 2 Coríntios, veio se fazer pobre, para que por meio desse amor nós fôssemos enriquecidos. Então esse amor, essa graça, isso é tudo para as nossas vidas, amado. E nós estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo esse período da graça. Não existirá outro. Esse é o único, porque essa é a última hora. Todas as coisas estão se encaixando, todas as coisas estão se cumprindo. Então diz Hebreus capítulo 4, verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não pecou, amado. Eu sempre afirmo: Jesus veio santo, viveu santo aqui e ele partiu dessa mesma forma. Porque o pecado nunca se manifestou na sua vida. Nenhum dolo saiu da sua boca. Então, a palavra diz que ele foi tentado pelo pecado, mas ele nunca pecou. Ele se fez pecado no meu e no teu lugar, mas o pecado nunca foi encontrado na sua vida, porque ele é santo, ele é o Filho de Deus, e só ele pôde pagar esse preço, porque ele ofereceu um único sacrifício, também como diz Hebreus, pelos nossos pecados, e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo de número 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Novamente a mesma palavra graça está sendo enfatizada nesse versículo. Nós podemos nos achegar, nos aproximar junto ao trono da graça. Amados, tem um trono da graça disponível para mim e para a tua vida. No momento oportuno, no momento de necessidade, estamos bem pertinho de celebrarmos a ceia do Senhor. Então esse é o momento, se você tem algo na tua vida que está indo de encontro à santidade, à vontade de Deus para a tua vida, esse é o momento de você se achegar, de você ir ao trono da graça para receber socorro, para receber perdão, porque esse é o momento oportuno antes de você participar da ceia. Esse é o momento de você se arrepender, de você deixar tudo aquilo que está te aprisionando, porque você foi chamado para a liberdade. Você foi chamado para correr uma carreira com excelência. E essa carreira com excelência não quer dizer ser bem-sucedido financeiramente, porque você nele já é rico. Porque aquilo que o dinheiro não pode comprar, você tem gratuitamente por meio dele. Porque ele tem suprido as tuas necessidades. Porque ele tem provido ao teu favor. Ele tem trabalhado
para o teu bem-estar. Então você pode usufruir do melhor de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ainda continua, verso de número 16, quero completá-lo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Chega com confiança, porque você tem um grande sumo sacerdote que penetrou os céus e está sentado à direita do Pai. Este é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homens. Este é aquele que está intercedendo junto ao Pai ao teu favor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. A graça é a misericórdia de Deus. A graça é a bondade de Deus. A graça é a tolerância de Deus. A graça é a misericórdia abundante sobre a tua vida. Acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, no momento oportuno, no momento exato, Deus manifestará a graça sobre a tua vida. E se é algo que está te impedindo de cear, esse é o momento oportuno, o momento propício de você correr para o trono da graça, porque Cristo Jesus está sentado à direita de Deus, pronto, disponível para você nesse momento. Então, antes de você participar da ceia, faz um resumo da tua vida, faz uma análise, julga-te a ti mesmo para que você possa participar de uma forma correta, de uma forma digna, como a palavra tem sido ministrada todos os cultos de ceia naquela passagem que Paulo deixa escrita lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 26. Então nós iremos para lá agora para juntos participarmos da ceia do Senhor. É algo que eu não deixo de ministrar no culto de ceia, essa passagem, porque eu vejo em tantas outras que existem, mas a mais completa, a mais perfeita, porque Paulo fala de uma maneira total sobre o ministrar, sobre o celebrar a ceia do Senhor. Então nós encontramos essa passagem em vários capítulos ou livros bíblicos, mas nós temos um resumo, uma definição mais ampla nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23 por diante, mas que começa a partir do versículo de número 1. Mas vamos ver o que diz a partir do verso de número 23, quando Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então eu paro e já começo a visualizar pelo Espírito, pelos olhos espirituais, Paulo, quando estava em um período de preparação, depois da sua conversão, lógico, ele tem um momento de preparação, se ausentou quando Deus, o Espírito, começa ali trabalhando, ensinando, educando Paulo no crescimento da graça, no conhecimento de Deus. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo tinha recebido ali algo precioso, que era o conhecimento, que era a sabedoria, que era a revelação do que realmente é a graça, do que realmente é o perdão de pecados, o poder participar da ceia do Senhor, por meio da nossa unidade, da nossa comunhão juntamente com Ele. Aí ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Paulo não estava no momento em que Jesus celebrou a última ceia. Paulo não estava ali, Paulo estava ausente, porque a conversão de Paulo foi tempo adiante. Mas Paulo recebeu essa preparação, essa instrução ou revelação de Deus, para que pudesse nos ensinar a forma perfeita, correta, para nós fazermos a ministração e celebrarmos a ceia do Senhor. Versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é
a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a graça, amados, ela se manifestou na nova aliança, por meio do sangue de Jesus, por meio da vida de Jesus, que ele viveu e que compartilhou para cada um de nós por meio da sua morte e ressurreição. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, ou do corpo, réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, esse versículo eu quero unir, eu quero fazer uma ligação dele, versículo de número 28. Examine-se e se achegue e se aproxime junto do trono da graça. Hebreus 4, o versículo número 16. Esse é o momento. Examine-se, se chegue a ele, porque ele é o teu grande, o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus. É ele que intercede. Esse é o momento oportuno, amado, para esse momento de celebração, de ministração, de participação da ceia do Senhor. Então, esse é o momento teu e Deus. Esse é o momento individual, o momento íntimo de nós analisar a nossa vida como está, pedir perdão a Ele, porque eu afirmo, quando há arrependimento, o perdão de Jesus é instantâneo. É no ato, é na hora que você se arrepende, o sangue de Jesus está disponível para a tua vida, para novamente perdoar os teus pecados. Então, esse é o momento de você e Deus. Amém? Então vamos agora participar da ceia do Senhor, algo que nós tivemos uma participação no dia da nossa conversão. Ali foi o momento em que nós nos unimos, que nós recebemos o verdadeiro pão, o pão da vida. E dali por diante nós estamos participando com uma ordenança que Cristo deixou para a sua igreja, para nós fazermos semanalmente, mensalmente, da forma que nós acharmos melhor, mas sempre os costumes da igreja é uma vez por mês. Então hoje é o dia de nós fazermos essa administração, essa celebração, porque é uma ordem, é um mandamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos participar. Está aqui o corpo de Jesus, está aqui o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta, o pão que nos deu vida, e vida em abundância, vida nessa graça que por meio dela se manifesta o poder e a suficiência de Deus ao nosso favor. Então, como a palavra diz, que isso daqui é o corpo de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, o próprio Jesus disse, se manifestando como o pão que desceu do céu: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, esse não terá vida. Mas aquele que comer o meu corpo e aquele que beber o meu sangue, esse terá vida eterna. Então, amados, isso é algo que nós estamos testemunhando, aquilo que já é em nós, aquilo que já é vivo, que já é permanente, aquele que habita dentro de nós por meio da fé, mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos agradecer e juntos, você aí na sua casa, vamos participar para a glória e o louvor do nosso Deus. Pai, que rendemos graças pelo pão que é o corpo de Cristo, corpo esse que foi lá na cruz ferido, moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados. Mas, por meio de nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, esse pão se tornou alimento para nós. Esse pão se tornou tudo aquilo que Jesus é em nossas vidas. Então, esse é o momento em que nós iríamos participar, nós iríamos comer esse pão. E ele não será para nossa condenação, ele não será para juízo nosso, ele será para um testemunho da morte e ressurreição de Jesus Cristo, até que um dia ele venha buscar a igreja.
como a palavra diz, por semelhante modo ele tomou o cálice e, tendo dado graças, abençoou e disse: bebei todos, este é o meu sangue que é dado por vós. Aqui está o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz para a purificação dos pecados, que foi por meio desse sangue limpado toda a sujeira, todo o pecado, toda a imundície que havia sobre nossas vidas, e por meio desse sangue nós nos tornemos participantes dessa nova aliança, da vida de Cristo em nós. Então, no nome de Jesus, participa desse momento através do sangue de Jesus que foi derramado para todos nós. Pai, te rendemos graças por essa palavra, Pai, por essa ministração, por esse momento em que participamos do corpo e do sangue de Jesus. Eu tenho plena convicção, Pai, que isso foi para o louvor da Tua glória, foi para o que exatamente a Tua palavra diz, para anunciar a Tua morte e a Tua ressurreição, até que um dia você venha buscar a Sua igreja, porque é o que nós aguardamos, é o que nós esperamos, Pai, em meio a todos os acontecimentos que está se espalhando em toda a terra, em todo o mundo. A Tua igreja, Pai, aguarda com grande expectativa o dia em que você virá buscar a Sua igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e subirão e te encontrarão lá nas nuvens. Esse é o momento que a igreja aguarda, que a igreja espera. E rendemos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, sejam abençoados na prática da palavra e viva essa graça. Usufrua, desfrute do melhor de Deus, porque você tem toda a suficiência de Deus ao teu favor. Você tem toda a plenitude, porque você recebeu graça sobre graça. Seja abençoado em nome de Jesus.